Irmãos, nessa noite especial, nós vamos trazer a palavra de Deus. Eu gostaria que você, juntamente comigo, abrisse a sua Bíblia, Mateus capítulo de número 7 e o versículo de número 24 até o versículo 27. Mateus capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27. Nós estaríamos pregando nesta noite sobre o tema rocha ou areia, aonde estamos edificados? Quantos encontraram e podem dizer amém? Diz assim a poderosa, inerrante, infalível palavra de Deus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Queridos e amados irmãos, seleta igreja de Deus, povo do Senhor que nos ouve nesta noite especial, o texto que nós lemos retrata muito bem a respeito de dois alicerces. Todos nós que aqui estamos temos noção fundamentais de como se constrói uma casa, de como deve ser a construção de um edifício. Todos nós, queridos e amados irmãos, temos uma vida física, material e outra espiritual. E essa vida também pode ser demonstrada como uma construção. É bem verdade que construir, edificar algo não é algo simples, não é algo fácil, porque requer perícia, requer, meus irmãos, para um bom alicerce, materiais de qualidade, experiência e, acima de tudo, meus irmãos, dedicação e zelo naquilo que está se fazendo. É interessante que esta passagem, que retrata cerca de dois alicerces, ela também é demonstrada em Lucas capítulo 6, do versículo 46 ao versículo 49. E ela, meus irmãos, vem de certa forma corroborar aquilo que Cristo estava dizendo às pessoas que estavam à sua volta. Muitas delas eram especialistas em ouvir, em aprender, mas infelizmente não praticava aquilo que aprendiam. É diante desta palavra, meus irmãos, que Mateus, no capítulo 24, capítulo 7, versículo 24, nós podemos ver uma das mais belas sentenças, e por que não dizer reflexão, acerca de atos comuns que desenvolvemos ao longo de nossa vida e de nossa trajetória. Observemos, pois, dentro desta história, dois atos sagrados que nós precisamos desenvolver, habilitar em nossa caminhada cristã, em nossa jornada de fé. E não somente em nossa jornada de fé, mas em nossa trajetória também secular. Observe que o autor diz: pois todo aquele, pois, que escuta. E aqui, meus irmãos, vale ressaltar
e também estabelecer uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir, muitas pessoas ouvem. Escutar se torna um ato mais difícil, porque muitas vezes você precisa ouvir e às vezes ouve aquilo que você não quer ouvir. Mas nós só escutamos, meus irmãos, aquilo que nós queremos escutar. O ato de ouvir, ele é simples. Tem muita gente aqui nessa noite que pode estar me ouvindo, mas o ato de escutar é mais sagrado e mais elementar, porque escutar demonstra-se através da atenção prestada. Quantas vezes nós não aconselhamos alguém e este conselho simplesmente é ouvido, mas não é escutado, não é assimilado. E aí, meus irmãos, surge aquela frase ou aquele clichê que nós estamos acostumados: entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Quem assim, meus irmãos, age simplesmente está ouvindo. O ato de escutar simplesmente não deixa com que as informações ela passe de um ouvido para o outro e vá embora. Não. Quem escuta, ouve, e a palavra desce para o coração e se traduz em atitudes concretas e reais. Mais do que nunca, meus irmãos, precisamos estar atentos e escutar o que a palavra de Deus tem a nos dizer acerca da nossa vida espiritual, acerca da nossa trajetória neste meio e nesta sociedade. Nós podemos ver que o texto, ele elenca aqui algumas características de um homem prudente. Vale ressaltar que este homem, ele, meus irmãos, acaba assumindo uma neutralidade. O homem aqui é um gênero que pode significar tanto masculino quanto feminino, ou seja, todo aquele que escuta essas palavras, todo homem, toda mulher que escuta esta palavra, possui característica de uma pessoa prudente. Pastor, e o que é ser prudente? Prudente, meus irmãos, é ser prevenido. Prudente, meus irmãos, é antever o problema. Ser prudente não é simplesmente ver um buraco e correr para cima. Ser prudente, meus irmãos, é desviar-se do mal. Ser prudente é evitar a aparência do mal. Ser prudente, meus irmãos, é viver de acordo com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Cristo, porque estes ensinamentos e esta palavra nos conduzirão para o céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Quem escuta a palavra de Deus segue o que é ordenado. E Deus ama aqueles que são obedientes à sua palavra. Nós amamos quem é obediente à palavra. Os nossos filhos, quando nos obedecem, eles ganham ponto conosco. Mas quando são desobedientes, meus irmãos, tem-se a necessidade da disciplina imediata. Deus age da mesma forma para conosco. Ele não quer, e Tiago diz isso através da sua palavra. Nós não devemos ser simplesmente ouvintes da palavra de Deus, mas nós devemos ser praticantes da mesma. Não adianta dizer, ama o teu irmão, se você não ama. Não adianta você, meus irmãos, dizer uma coisa e fazer outra. Isso não é obediência. Quem escuta segue o que é ordenado. Quem escuta, meus irmãos, pratica. E o que devemos praticar? A palavra de Deus. O crente, a igreja do Senhor, não deve estar atrelada
às últimas tendências de moda. O crente não deve estar atrelado aos modismos que têm surgido atualmente, não. Mas o padrão que deve nortear a nossa vida e guiar os nossos passos é a palavra de Deus. E é por isso que o salmista diz: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Quem guarda a palavra de Deus no coração, levante a sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário praticarmos aquilo que nós ouvimos, meus irmãos, acerca da palavra de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: não é fácil praticar a palavra de Deus, não é fácil seguirmos a sã doutrina, não é fácil, meus irmãos, seguirmos o padrão estabelecido pelo Criador. Sabe por quê? Porque sobrevêm sobre nós obstáculos terríveis, e esta palavra diz, louvado seja o nome do Senhor, que os obstáculos que surgiram na vida do homem prudente são semelhantes aos obstáculos que surgiram na vida do homem imprudente. E que obstáculos são estes, pastor? Primeiro, a chuva, tempestades. Quantos de nós que aqui estamos já não passamos por chuvas? Tempestade que sobrevém sobre nossas vidas e sobre nossa família. Tempestade que às vezes tentam acabar, meus irmãos, com a nossa caminhada, com os nossos sonhos, com os nossos projetos. Mas aquele que pratica a palavra de Deus, ele não é sucumbido pela chuva. Aquele que pratica a palavra de Deus, ele não teme, ele não balança, mas ele permanece firme no caminho que Jesus ensinou. Aleluia! Estejamos preparados para a chuva, estejamos preparados para as tempestades. Meus irmãos, a caminhada cristã, a caminhada de fé, não é simplesmente um mar de rosa, não. Haverá momentos de tribulação, haverá momentos de chuva, haverão momentos, meus irmãos, em que a tempestade virá sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu emprego. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, é maior do que a tempestade, é maior do que a chuva. Aliás, ele é especialista em acalmar a tempestade. Aleluia! Os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, e de repente sobrevém uma grande tempestade. Eles estão assustados, eles estão em pânico. E a Bíblia diz que o barco começa quase a ir a pique, quando de repente se apresenta diante deles o nosso Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Acalma a tempestade. Que coisa maravilhosa! O nosso Deus, ele é especialista em acalmar a tempestade. Mas isso acontece, meus irmãos, quando nós estamos firmados na sua palavra. A outra intempérie constante deste texto são os rios. Os rios, meus irmãos, têm as suas particularidades. Todos nós, ou alguns daqueles que aqui estão, são apreciadores de um rio. Aproveitamos para nos refrescar. Outros simplesmente vão para os rios para verem eles correrem lentamente. Mas devemos tomar muito cuidado, porque através daquela correnteza mansa e suave, podem se esconder perigos, porque a nossa visão muitas vezes é limitada, e nós só conseguimos olhar a superfície, o que está diante de nós. Mas eu quero louvar a Deus, que o Senhor tem dado discernimento à sua igreja, e ela tem a capacidade de visualizar o perigo, e não, meus irmãos, mergulhar em águas turbulentas. A
apesar de haver promessas riquíssimas para nós, o próprio Deus diz que se passarmos pelas águas, elas não vão nos submergir. Mais vale, meus irmãos, a cautela, porque os rios também podem se traduzir em ameaças escondidas. Você não sabe o que está acontecendo debaixo das águas, porque geralmente as águas dos rios, meus irmãos, elas são turvas. Você não sabe se passa um animal peçonhento, você não sabe se ali tem um tronco de árvore, e é por isso que nós devemos tomar muito cuidado. Mas não somente isso, a outra intempérie, o outro obstáculo para quem pratica a palavra de Deus são os ventos. Os ventos, meus irmãos, podem ser traduzidos como turbulências. Não sei se você está atravessando ou já atravessou uma turbulência, mas as turbulências provam, testam a nossa fé. Quando um avião está sobrevoando uma certa altitude e os ventos são contrários, ele começa a trepidar, começa a balançar os assentos. Você pensa na fragilidade da aeronave, você pensa na experiência do piloto, mas enquanto ele está trepidando, vem o sinal sonoro e diz: afivelem os seus cintos, apertem ele, porque permaneça no seu lugar, porque nós estamos atravessando uma zona de turbulência. E você segue e arrisca o que está sendo dito no manual. Mas, meus irmãos, querem ver pânico? São as máscaras de oxigênio caírem sobre a sua cabeça. Não há quem consiga manter a calma. Quantas vezes, meus irmãos, na nossa caminhada, o nosso avião espiritual passa por turbulências, ventos contrários. A casa que foi edificada sobre a rocha, ela também sofre com ventos. E não é fácil, meus irmãos, andar contra o vento. Não é fácil sobreviver, meus irmãos, a uma ventania. Daí porque os furacões são temidos. Devemos tomar muito cuidado com os ventos, ventos contrários, que às vezes querem nos levar para a distância da presença do Senhor. E se não vigiarmos, estes ventos poderão derrubar a nossa casa. Mas nesta noite, louva a Deus, porque a tua casa, a minha casa, ela está edificada sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Então pode vir as chuvas, podem vir os rios, podem vir os ventos, mas sabe qual vai ser o resultado? A tua casa vai permanecer de pé, a tua família vai permanecer de pé, o teu ministério vai permanecer de pé, a igreja vai permanecer de pé, porque nós estamos edificados sobre a rocha, e quem é a rocha é Jesus de Nazaré. Só quem está edificado na rocha, levante a mão. Louvado seja o nome do Senhor. Então a tua casa não vai cair, você não vai sucumbir, você vai permanecer de pé. Este é o homem prudente. Mas não é fácil edificarmos a nossa casa, meus irmãos, sobre a rocha. Sabe por quê? Porque requer dificuldade. Tente cavar em um terreno onde as pedras são abundantes, onde você coloca o picareta e a alavanca, quando bate, chega, sai faísca. É difícil. E as pessoas não querem cavar neste terreno. Porque hoje nós vivemos a era da facilidade, irmão. Tudo hoje está muito fácil. Ninguém quer mais transpirar. As pessoas não querem mais ter o esforço. Antigamente, até para ligar a televisão, a pessoa tinha que se levantar do sofá e ir. Já passou tudo.
Já veio controle remoto. Daqui um dia eles vão ativar isso aí até pelo pensamento. Inteligência artificial, comando de voz, para facilitar tudo, né, irmão? Hoje é a era da facilidade. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Porque o segundo exemplo, irmão, vem do homem imprudente. O homem imprudente foi aquele que edificou a sua casa sobre a areia. E ele é comparado como aquele que ouve. O interessante é que no versículo 24, a expressão está escuta. Ou seja, ouve, guarda e pratica. Mas no versículo 26, a expressão está ouve somente. Não pratica. E coisa ruim, meus irmãos, é falarmos com alguém que simplesmente ouve e não pratica. E às vezes, irmão, até ignora. Aí é pior ainda, né? Quando você fala com alguém, que alguém vira até o rosto para você. Isso dá uma sensação de desânimo. Então aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, não pratica, reflete-se naquelas pessoas que querem tudo fácil. Para estabelecer o alicerce de sua casa, não requer esforço absoluto. E se tem uma coisa que é fácil e até bom, irmão, é a gente cavar na areia. É muito fácil cavar na areia, mas se torna algo muito complicado, porque não há segurança. E se você aprofundar muito buraco na areia, sabe qual é o risco que corre? Do buraco se fechar novamente, desmoronar. Nós temos visto ultimamente a quantidade de pessoas desabrigadas em decorrência das enchentes, das chuvas torrenciais que caem nos morros e há aqueles deslizamentos de terra. Petrópolis foi um exemplo disso. Morreram muitas pessoas. E se a gente for observar nitidamente na televisão, meus irmãos, o terreno era terreno arenoso. Vem a primeira camada e a gente consegue ver a rocha, mas a camada de cima é areia. Quem ouve e não pratica é semelhante, meus irmãos, a quem constrói uma casa na areia. E o que mais interessa, e o que mais nos chama a atenção, é que as mesmas dificuldades do homem prudente, o imprudente também sofre. Chuva vem sobre a casa de quem está sobre a rocha e sobre a casa de quem está na areia. Os rios, os ventos, eles também sopram a casa daqueles que são insensatos, daqueles que são imprudentes. E o resultado, meus irmãos, não é outro a não ser a ruína. A casa cai, o desastre, a grande queda, porque estava edificado na areia a sua construção. Não havia fundamento sólido, não havia estabilidade para a manutenção da casa. É um risco muito grande, povo de Deus que me ouve nesta noite, ser simplesmente ouvintes e não praticantes da palavra de Deus. A promessa é catastrófica para aqueles que são meramente espectadores da palavra de Deus. E o mundo hoje está cheio de espectadores, mas Deus não conta somente com aqueles que estão na expectativa, no olhar. Deus conta com aqueles que ouvem e que praticam, que escutam, que fazem a sua vontade. Façamos a vontade de Deus, construamos a nossa casa
sobre a rocha. E ainda que essas intempéries venham se abater sobre nós, porque elas vêm, meus irmãos. Pastor, mas eu me consagro, eu sou santo, eu leio a palavra de Deus, porque sobreveio este mal sobre mim. Simplesmente, meus irmãos, porque você também está edificado sobre a rocha e a tua casa não vai cair. Louvado seja o nome de Jesus. Você não vai sucumbir, você não vai perder a esperança, porque a palavra de Deus traz vida, a palavra de Deus traz esperança, a palavra de Deus traz força, a palavra de Deus nos faz enxergar o perigo, a palavra de Deus nos torna firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Mantenha a tua casa construída sobre Cristo. Quantas pessoas estão construindo as suas casas em ideologias, em falácias? Quantas pessoas estão construindo a sua casa em teorias? Quantas pessoas não estão com as suas casas edificadas sobre fundamentos que não são sólidos, e por isso na primeira tempestade, na primeira chuva, no primeiro vento, quando o rio bate sobre esta casa, ela simplesmente cai, ela simplesmente desmorona, e a pessoa não tem força suficiente para se levantar e para se erguer. Contudo, meus irmãos, a palavra de Deus nos orienta que, uma vez edificados sobre a rocha, precisamos de manutenção diária, para que assim a nossa casa venha permanecer de pé. E como eu vou contribuir para a manutenção da minha casa espiritual? Meditando na palavra de Deus, buscando a presença do Senhor, orando, consagrando, jejuando, praticando a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aí pode se levantar o inimigo, pode se levantar, meus irmãos, a tempestade, mas você vai permanecer de pé na presença do Deus que te chamou, na presença do Deus que te amou. Aleluia, aleluia. É por isso que o conselho bíblico para nós é que nós não sejamos como meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina, mas que nossos pés estão firmados na rocha, que nossos pés estão firmados em Cristo Jesus, porque Ele é o fundamento sólido, a principal pedra de esquina, que os construtores rejeitaram, mas a igreja abraçou, e por sinal, ela está edificada nele. Quem diz os homens ser o filho do homem? Uns dizem ele é Elia, outros dizem é Jeremias, outros dizem é João Batista, outros dizem é um dos profetas. E Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado é tu, Simão Barjona, porque não foi a carne que te revelou. Louvado seja o nome do Senhor. Pois na verdade eu te digo, tu és Pedro, pequena pedra, mas sobre esta pedra, sobre o fundamento, sobre a minha palavra, sobre mim mesmo, eu edificarei a minha igreja. Aleluia. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Aleluia. É por isso que a igreja está de pé, é por isso que já vieram tantos ventos, meus irmãos, já vieram tanta chuva, já vieram enxurrada, já vieram os rios, já vieram tanta gente querendo fechar a igreja, mas não conseguiram e não vai conseguir, porque a igreja é do Senhor, o povo é do Senhor. Aleluia. Ei, você e eu, nós somos de Deus, propriedade exclusiva dele. O mal não vai nos derrotar, e os ventos não vão derrubar a nossa casa. Aleluia.
mas mantenha a sua casa limpa, ordenada. Cuide da sua casa espiritual, firme ela na palavra de Deus, firme no alicerce mais sagrado que é a palavra de Deus. Não deixe que nada venha destruir esse fundamento. É difícil, mas vale a pena, é mais seguro. Muitas pessoas perderam a sua vida porque optaram por algo mais fácil. E Deus, irmão, não dá nada de mão beijada para ninguém. É necessário esforço. E hoje, poucas são as pessoas que querem escutar as outras. Hoje a impaciência é tão grande, irmão, que ninguém tem tempo mais para sentar e conversar com ninguém. Não é verdade? E principalmente com a era tecnológica. E uma mensagem resolve tudo. As pessoas estão perdendo o senso de conversa e a capacidade de escutar as outras. Existem pessoas que o que mais elas desejam não é dinheiro. O que mais elas desejam é alguém disponível para ouvi-la. Tem gente que às vezes, irmão, quer só ser ouvido. Mas está tão difícil ouvi-las hoje. Está tão difícil escutar. Está tão difícil praticar. Está tão difícil, meus irmãos, firmar a casa sobre a rocha. Mas o Espírito Santo do Senhor, aleluia, Ele mantém a nossa casa de pé. E o inimigo de nossas almas não vai derrubar o teu lar, não vai derrubar a tua edificação, porque ela está sólida, ela está edificada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então escute, ouça com atenção e pratique a palavra de Deus. Não sejamos simplesmente espectador. Quem não pratica, irmão, não resolve. Eu tenho certeza que você já foi se consultar com alguém e a pessoa, às vezes, é até um bom médico, uma boa médica, mas de repente ela está fumando e ela sabe o risco que aquilo ali traz para a vida dela. Ela sabe. E às vezes a gente vai até dizer: rapaz, tu está sabendo que isso aí está te prejudicando, mas mesmo assim ela continua no erro. Existem esses também, que ouvem, por mais que estejam errados, querem permanecer no erro. Aí, no primeiro vento, a casa cai. Que venhamos ser praticantes da palavra de Deus. Amém? Quem compreende essa palavra e pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Rocha ou areia, aonde nós estamos edificados, graças a Deus que essa igreja está edificada sobre a rocha. Rocha. Muito interessante.